Fala galerinha do xadrez, eu sou Joseph e hoje eu vim trazer para vocês a análise completa de uma partida que o lendário Bob Fischer jogou de pretas contra Vassili Smilov no torneio de Mallorca Interzonal, pela segunda rodada desse torneio. O Smilov começou com C4, que caracteriza a abertura inglesa, que tem como objetivo o controle central da casa D5. Fischer respondeu com G6, já dando a entender que quer finhanquetar esse bispo com pressão aqui na ala da dama. Cavalo C3, bispo G7, bispo G2, é uma continuação normal para quem joga inglesa, é uma formação típica, joga com cavalo C3, C4 e bispo G2 para pressionar aqui o ponto de D5. O Fischer joga com C5, entrando na variante simétrica da inglesa, que tem o objetivo, assim como as brancas, de lutar por uma casa central. Nesse caso aqui, as pretas lutam pelo controle central de D4. Bispo G2, Smilov segue com seu desenvolvimento, cavalo C3 e B3. Aqui existem outras opções para as brancas, como por exemplo o cavalo F3, E3, preparando D4. Mas o Smilov, Vassili Smilov, ele escolheu essa variante em questão, a variante de B3, porque ele deixa claro que ele quer jogar bispo B2 e tentar trocar esse bispo de casas pretas de Fischer, que é um bispo muito forte aqui, que ajuda no controle na casa de D4. Mas é um lance que, seguindo a sequência, perde muito tempo, como vocês vão ver na partida. O Fischer joga com E6, preparando o desenvolvimento do cavalo por E7, então D5 aqui. Bispo B2, seguindo o seu plano, cavalo E7, e agora veio o cavalo A4. O Fischer troca, bispo B2. O Fischer trocou esse bispo pelo seguinte motivo: não seria bom, em uma posição em que as brancas já estivessem completamente desenvolvidas, como por exemplo o cavalo F3 e já estivessem rocadas, trocar esse bispo aqui de casas pretas, porque enfraqueceria muito a sua ala do rei. Mas com esse lance, as pretas ganham um pouco de desenvolvimento, um pouco de vantagem de desenvolvimento. Bispo por B2, cavalo por B2, roque, E3, e o Fischer joga com D5 aqui, tentando abrir linhas, aproveitando que esse rei branco ainda se encontra no centro. O Smilov tomou, aqui eu preferia jogar com cavalo E2 e D4, depois de cavalo D3 aqui para jogar, para ficar tocando no cavalo de F6, no peão de C5 e mirando a casa de F4. Jogaria D6 e no seguinte eu jogaria o roque, tentando completar esse desenvolvimento das brancas. Foi isso que aconteceu na partida. Depois de D5, o Smilov segue capturando aqui peões. Cavalo por D5. O Fischer já ativa esse cavalo. Bota o cavalo numa casa central, muito importante. Já ameaça saltos como cavalo para B4, cavalo B3, fixando esse peão de D2. Cavalo E2, B6. O Fischer pode desenvolver agora o bispo para contestar o bispo de casas brancas das brancas, ou jogar o bispo para A6 e ficar incomodando esse roque das brancas. Smilov joga D4, tentando criar uma tensão central. Bispo A6 e mais uma vez aqui o melhor seria cavalo C4 ou até mesmo roque. Embora entregasse esse peão aqui depois de dama por E2, cavalo por D4 e dama D2, com ideia de torre D1 ou torre C1.
Não foi isso que seguiu na partida. Ele seguiu capturando o peão. Talvez com a ideia de, se retoma de peão agora, tentar enfraquecer aqui esse peão de C5. E as brancas já poderiam jogar ativamente pela coluna C. Mas, como eu falei para você, a intenção de Fischer, ao trocar o bispo de Casas Pretas, era explorar a posição debilitada desse cavalo. Esse cavalo mal colocado nessa posição. Cavalo para C4. E agora cavalo C3. Vem como uma bomba, porque eu não posso jogar um lance tipo dama D2, porque eu jogo cavalo por E2 e ter que tomar de rei nessa posição. Não pode tirar de qualquer jeito aqui, porque eu tenho que tomar de rei nessa posição. E depois de cavalo E5, as brancas se encontram no meio do tabuleiro ainda, esse rei. E essa cravada aqui em C4 ainda é muito forte para as pretas. Embora eu esteja caindo aqui, que acho que não é nenhuma boa tomar isso. Porque aí depois que toma aqui, torre por... Tem cavalo por C4, peão C4, dama C... bispo por C4. Aí o rei vai ter que vir pra cá e tá caindo A1 de novo. Então tem que tomar alguns cuidados aqui as brancas. Com esse lance das pretas, cavalo C3. Depois de cavalo C3, o Simslov captura esse peão, esse cavalo, dama por C3, cheque. Rei F1 e agora eles trazem mais uma peça para o jogo com ganho de tempo, atacando a dama. Torre D8. Dama C1, obviamente tentando forçar uma troca de damas, que o Fischer recusa, com grande pressão aqui na coluna D. E vantagem para as pretas nessa posição, né? Tem que jogar um rei G1 e torre C8 agora. Rei G1 e torre C8. Opa. Depois de rei G1, torre C8. Perdão. Depois que as brancas jogam dama C1, o Fischer jogou um intermediário bispo C4, D por C4 e agora dama D3. Rei G1 e torre C8. Defendendo esse cavalo e ao mesmo tempo criando uma pressão aqui na coluna C. C por B6, A por B6, dama B2, toca o peão e ameaça algumas entradas aqui. Mas primeiro que o branco tem que jogar um H4, rei H2 e para tentar colocar essas peças em jogo aqui, essas torres que estão muito mal colocadas nessa posição. Essa é uma partida onde ilustra que o Fischer conseguiu aproveitar de forma magistral, com maestria, a falta de desenvolvimento das brancas. Reparem que as brancas de Simslov gastou vários tempos mexendo a peça na abertura várias vezes e capturando alguns peões quando deveriam tentar terminar o seu desenvolvimento. Cavalo A5 já atacando o cavalo, já atacando o peão de C4, com uma pressão muito forte aqui. Repare que todas as peças do Fischer estão jogando agora. H4, cavalo por C4 e dama F6. Esse dama F6 tenta, de uma forma já meio que desesperada, criar um contra-jogo aqui na ala do rei. E agora, o Fischer, ele que tenta a troca de damas, numa posição já superior, com grande vantagem de desenvolvimento para as pretas. E o Simslov, sem muitas opções, ele acaba que tomando aqui essa dama, porque se dama C3 aqui, já teria um cavalo E5 para cavalo G4, cavalo E5, já atacando a dama com um ataque descoberto, ameaçando o cavalo G4, e essas torres já estão entrando aqui na sétima. Um jogo muito violento das pretas. Então depois de dama F5, dama toma F5, já F5, por que não tomar de E? Porque esse bispo ia ficar muito livre nessa diagonal. Esse bispo ia ficar muito livre. Então por isso que toma de G. Porque no futuro pode até mesmo preparar um E5 para E4 e esse bispo vai ficar fora de jogo.
Deixa eu voltar aqui a posição. Depois de F5, as brancas jogaram H5, ganhando espaço aqui na ala do rei e com ideia de passar a torre pela quarta fileira aqui para tentar uma defesa melhor na sua posição. Torre D2, as pretas já invadem a sétima fileira, onde moram os peões das brancas. Torre C1, cravando esse cavalo, e o Fischer imediatamente já tira a sua torre da cravada. Joga a torre C5, torre H4, atacando mais uma vez esse cavalo, e o Fischer tira jogando o cavalo E5 com ideia de cavalo G4, que já fica tocando em F2. Tomou. Agora as pretas contam com um peão passado avançado nessa posição, e as brancas ainda têm uma posição muito restringida aqui. Torre A4, tentando criar algum tipo de contra-jogo aqui com esse peão de A passado, e na ala do rei jogando H6, fixando o peão em H7 e tentando criar algum tipo de ataque aqui na oitava fileira em cima desse rei preto. C4, H6, agora o Fischer ativa o rei dele, tirando qualquer tipo de ameaça de mate. Torre A8, rei E7. E aqui as brancas já estão perdidas. É questão de técnica para que as pretas consigam promover esse peão. Torre por A2, captura mais um peão. Bispo F1, torre C2 e rei G2. Agora tem cavalo G4, muito forte esse lance. Mesmo saltando esse peão aqui de C4, as pretas vão conseguir ganhar 2 peões nessa posição. Depois de rei G1, torre por F2, bispo por C4, torre F3. Simislov aqui segue jogando mais alguns lances, mas a posição é claramente vantajosa para as pretas. Tem muita vantagem nessa posição. O Simislov continua jogando com rei G2 e torre por E3. Aqui ele tenta jogar um torre H8 para tentar capturar esse peão. O Simislov simplesmente captura um peão de H6, aniquilando qualquer tipo de chance de contra-jogo que as brancas poderiam ter. Torre por H7, volta de novo o cavalo para o G4. Depois de bispo B5, o Fischer prepara um torre B2, atacando primeiro esse bispo aqui, ganhando um tempo. Joga bispo C4, bispo C6, perdão, torre B2. Repare que agora o rei não pode jogar nem F3, nem H3, porque estaria levando mate. Então tem que voltar o rei para uma posição muito ruim, porque geralmente quando chega no final o rei tem que estar bastante ativo. Só comparar a posição das peças das pretas no final e a posição descoordenada das peças brancas, que dá para definir quem claramente está melhor nessa posição. Cavalo E5, ataca mais uma vez o bispo, preparando o cavalo F3. Torre B8, bispo H1. E aqui Simislov decide adiar seu sofrimento, já que está jogando de novo com cavalo G4, vai vir um rei F6, e esses peões vão começar a andar, sem falar que esse peão de G3 também vira um alvo em algumas variantes, né? Depois de torre B3, por exemplo, pode jogar um rei para F6, rei G5, rei G4 e claro que tem que defender primeiro aqui em F7, mas já é um plano. Então o Simislov decide abandonar a partida. Onde foi que o Simislov errou? Foi em ter adiado tanto o seu desenvolvimento aqui na ala do rei dele. Ele deveria primeiro ter colocado o seu rei em segurança, ter tirado do centro e depois participar no jogo, já que conseguiu um grande objetivo, que foi trocar o bispo preto de casas pretas de Bob Fischer. Essa foi uma partida que eu trouxe para vocês do torneio Palma de Mallorca. Espero que tenham gostado. Tenho muito que melhorar ainda nos meus vídeos
Conto com a ajuda de vocês e eu não vou parar por aqui. Garanto que em breve a gente vai estar fazendo análises melhores. Muito obrigado, até mais.